Olá, turma, pessoal de Química Aplicada no nosso curso de farmácia. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo sobre funções orgânicas nitrogenadas, trabalhando em cima dos exercícios que a gente propôs nesse último final de semana. A gente vai trabalhar com a solução de alguns exercícios solucionados, que eu percebi que quem veio tirar dúvidas sobre o conteúdo ficou meio empacado, e a gente vai resolver esses exercícios aqui da forma mais simples possível, mais dinâmica possível, tudo bem? Bom, como sempre ter em mente, o nosso objetivo em entender esses exercícios continua sendo habilidades para reconhecer as principais funções orgânicas nitrogenadas e dar o nome delas, e as competências necessárias para classificar as principais funções orgânicas nitrogenadas em compostos orgânicos, beleza? Então a gente vai olhar para esses exercícios e vai resolver esses exercícios selecionados, sempre com o objetivo de saber dar o nome, saber identificar a função orgânica a partir da fórmula estrutural, etc. Né? Então vou abrir aqui a lista de exercícios para a gente poder acompanhar também, beleza? Vou pegar aqui a lista de exercícios, que é a lista de exercícios 10, beleza? Então, vamos começar pelo primeiro, claro. E o primeiro, a gente tem aqui, na questão 1, que resolver o seguinte. Né? A partir do nome dos seguintes compostos, apresente a fórmula estrutural. A gente tem vários itens, cada um com o nome de uma determinada substância, a gente tem que dar a fórmula estrutural a partir do nome. É isso que a gente vai fazer aqui na questão 1. Beleza? Antes de começar, assim como eu falei do objetivo, vamos ter em mente o sabe para quê? O objetivo é entender que habilidades para nomear a substância a partir da fórmula estrutural, a partir da fórmula estrutural classificar e dar o nome, etc. Bom, para que isso? Por que isso sobre as funções nitrogenadas? Vou reforçar essa questão. Que muitas substâncias orgânicas nitrogenadas estão presentes de forma crítica no metabolismo dos seres humanos. As principais delas são as proteínas. As proteínas nada mais são, como o pessoal já viu em bases biológicas, aglomerados de aminoácidos. Né? Aminoácidos organizados em cadeias, cadeias proteicas, né? Cadeias de aminoácidos. Aminoácido, como o nome diz, amino, é uma função nitrogenada. Então, só isso já torna as funções nitrogenadas críticas para a existência da vida, para o metabolismo de todos os seres vivos, incluindo seres humanos. E, além disso, a maior parte das substâncias orgânicas empregadas como fármacos contém grupos funcionais nitrogenados, como a gente já falou na última aula, que nós demos dois exemplos. Temos aqui a metformina, que tem vários nitrogênios na sua fórmula estrutural, é utilizada no tratamento da diabetes mellitus tipo 2, e vários grupos amina, então uma substância com várias funções orgânicas nitrogenadas. A gente não sabia na última aula que funções eram essas, agora a gente sabe. Isso aqui é uma mina, isso aqui é uma mina, isso aqui é uma mina também. E a cefalexina, que é um importantíssimo antibiótico, também é um fármaco e na sua fórmula estrutural, a composição da sua molécula tem várias funções orgânicas nitrogenadas. A gente não sabia na última aula quais eram essas funções orgânicas, agora a gente sabe. Que aqui a gente tem uma amina, que aqui a gente tem outra amina, que aqui a gente tem outra amina. Beleza, pessoal? Então, tendo em vista essa motivação, vamos resolver os exercícios selecionados. Como eu falei, começando pela questão 1. Recapitulando a questão 1, a partir do nome dos seguintes compostos, apresente a fórmula estrutural. Beleza? Por qual que a gente vai começar aqui? Vamos começar, pessoal, pelo item A. Primeiro, né? A partir do nome da fórmula estrutural da timetilamina, da trimetilamina. Tudo bem? Então, como é que a gente faz? A gente pega o nome e destrincha o nome. Ó, a gente tem a trimetilamina, então,
terminação do nome desse composto é amina. Então significa que nada mais é do que o composto orgânico derivado de quem? Da amônia, em que cada hidrogênio desse ligado à amônia vai ser substituído por uma cadeia carbônica, ou seja, a gente está falando de uma função chamada amina, ok? Então, trimetilamina é uma amina. Então, esse trimetil indica o quê? Tri é que são três. Três o quê? Grupos metil. Então, a gente vai ter três cadeias de grupo metil ligadas, substituindo o hidrogênio na amônia. Ou seja, vão ter três grupos metil pendurados no nitrogênio da amônia, ao invés do hidrogênio. Beleza, pessoal? Eu vou ter que voltar aqui. Então, três grupos metil pendurados no nitrogênio. Portanto, qual vai ser a fórmula estrutural da trimetilamina? Você pega esses três grupos metil e pendura no nitrogênio. O nitrogênio só pode fazer, no máximo, três ligações simples. Então, já completou o octeto aqui do átomo de nitrogênio. Fechou. Trimetilamina é isso. 1, 2, 3 grupos metil pendurados no nitrogênio da amônia, que seria a substância original, a partir do qual a derivada forma uma amina pela ligação de cadeias carbônicas penduradas no nitrogênio, beleza? Então, isso é a trimetilamina. Como que você montou a fórmula estrutural a partir do nome, você pegou a terminação amina, já sabe que é uma função orgânica amina, e você pega os prefixos. Qual é o prefixo, melhor dizendo? O prefixo é trimetil, indica que nós temos três ramificações de metil penduradas no nitrogênio da amina. Beleza? Muito simples e muito rápido de determinar a fórmula estrutural da trimetilamina. O entendido do item A, vamos agora para o item D da questão 1. Qual é a fórmula estrutural do nitrobenzeno? Então, primeira coisa, qual é a função orgânica que a gente está falando quando o nome do composto é o nitrobenzeno? Bom, se a gente tem esse prefixo nitro no nome, então a gente sabe que a gente está falando de um nitrocomposto, beleza? Então, como que a gente vai dar a fórmula estrutural a partir do nome do nitrocomposto? Bom, você olha esse prefixo nitro, você já sabe que você vai ter na fórmula estrutural da molécula esse grupo funcional. O grupo funcional nitro, okay? Que é um nitrogênio fazendo a ligação dupla com oxigênio, uma ligação dativa com outro oxigênio. Aí vem a questão que eu falei sobre a ligação dativa. O que acontece? Esse átomo de nitrogênio tem originalmente na sua na sua camada de valência, quantos elétrons? Ele tem 5 elétrons na camada de valência, beleza? Como a gente falou em sala de aula, esse átomo só vai estar estável quando ele tiver 8 elétrons na camada de valência. Então, ele pode fazer até 3 ligações covalentes, né? E aí ele vai completar com essas outras 3 ligações covalentes os 8 elétrons da camada de valência, não é verdade? Então, foi justamente isso que a gente observou aqui no item A. Ó, o nitrogênio originalmente tem 5 elétrons na camada de valência. Fez 3 ligações covalentes, ele vai, entre aspas, ter mais outros 3 elétrons. Então, com esses outros 3 elétrons, mais os 5 que ele já tinha, completou os 8 e ficou estável. A trimetilamina está estável aí, com o átomo de nitrogênio estável nessa molécula. O que acontece no grupo nitro? O grupo nitro vai ser tal, vai acontecer o seguinte, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, beleza. Ele está estável dessa maneira? Não. Só vai estar estável quando ele tiver 8 elétrons na camada de valência. Quando que ele vai ter 8 elétrons? Se, como a gente viu no último exemplo, se ele fizer uma ligação, 3 ligações covalentes, ou se ele fizer uma covalente e outra dupla. Aí ele, entre aspas, tem os outros 3 elétrons que faz ele completar os 8. Então aqui, ó, o nitrogênio,
Ele tem 5. Se ele faz uma ligação covalente com a cadeia, ele vai ter mais 1, então 6. Se ele faz a ligação dupla com esse outro oxigênio, ele vai ter mais 2, 8. Só que o que acontece? A gente está vendo que esse nitrogênio, além de ele ter feito essa simples e essa dupla, está ligado com esse outro oxigênio de uma forma diferente. É verdade? Então, essa forma está representada por uma seta. E essa ligação que a gente apresenta por uma seta, a gente chama de ligação dativa. O que acontece na ligação dativa? Ó, excluindo esse oxigênio aqui, o nitrogênio já está estável, na verdade. Só que ele está estável de qual maneira? Ele está estável com uma ligação simples e uma dupla. Uma simples e uma dupla, ele tem então 3 pares de elétrons compartilhados. Ou seja, ele tem 6 elétrons compartilhados aqui. Só que ele não tem 8 na camada de valência. Se ele tem 3 sendo compartilhados, significa que um par, ou seja, os outros 2, entre os 8 da camada de valência, está livre. Então, esse par de elétrons livre, ele, digamos assim, é emprestado para esse outro oxigênio aqui. Entendeu? Então, se ele é emprestado para esse outro oxigênio aqui, o que vai acontecer? Esse outro oxigênio, que precisava só de 2 elétrons para completar o octeto, também vai completar o octeto. E assim, esse grupo funcional fica relativamente estável. Porque o nitrogênio ele já tem os 8 com essa ligação simples a essa dupla, e esse oxigênio, que precisava de 2, fica com esses 2, com esse, entre aspas, empréstimo de um par de elétrons livres do nitrogênio. Então, essa é a questão da ligação dativa, que a gente ficou meio ressabiado na última aula. Tudo bem? Então, é isso que acontece aqui. Entendido isso, esse cara aqui é o nosso grupo nitro. Beleza? O grupo nitro é esse grupo aqui, em que o nitrogênio está fazendo uma ligação simples com a cadeia, ligação dupla com o oxigênio, e uma ligação dativa com outro oxigênio. Então, no nitrobenzeno, a gente tem o grupo funcional nitro. E o benzeno indica para a gente que a cadeia carbônica em que esse grupo nitro está ligado é o benzeno, esse anel aromático. Então, sabendo disso, a gente tem a cadeia carbônica, o benzeno, o grupo funcional nitro, basta ligar o grupo nitro no anel aromático. Beleza? Então, esse cara aqui é o nosso nitrobenzeno. Fechou. Muito simples como a gente monta a fórmula estrutural do nitrobenzeno. A gente olha para o início do nome, que é nitro, já sabe que vai ter o grupo funcional nitro, esse grupo aqui. Você olha para o resto do nome, benzeno, você já sabe que a cadeia carbônica em que o grupo nitro está ligado é o benzeno. Aqui. Então, liga o grupo nitro com o benzeno, fechou. Esse cara aí, essa molécula que tem essa fórmula estrutural, é o nitrobenzeno. Detalhe importante que ninguém perguntou sobre a última aula. A última aula, a thumbnail do vídeo era de uma explosão numa mina. Né? Por que era uma explosão numa mina? Porque, como a gente está olhando aqui, esse grupo nitro tem essa forma relativamente diferente de os átomos se ligarem, não é verdade? Então, na prática, né, se o nitrogênio empresta o par de elétrons livres para o oxigênio, ele vai ficar relativamente instável, né? Ele vai ficar com uma carga parcial positiva, porque ele está prestando elétrons, e o oxigênio vai ficar com uma carga parcial negativa. Então, esse grupo funcional confere uma relativa instabilidade aos nitrocompostos. Então, justamente por isso, os nitrocompostos costumam ser muito utilizados em substâncias explosivas. Então, a gente vê, por exemplo, que a trinitroglicerina é uma substância muito utilizada em dinamites. São utilizados
para explosões em minas, por exemplo, para a abertura de minas. Então, essa é uma das funções do nitrocomposto, ser utilizado por substâncias explosivas, né? E esse tipo de substância é explosivo por causa dessa questão da instabilidade do nitrogênio e do oxigênio no grupo nitro, beleza? Então, qual detalhe importante? A trinitroglicerina também é utilizada como um fármaco em uma situação específica. Quem estiver prestando bastante atenção nessa parte da aula que a gente está dando agora, vai atrás, vai saber e vai tirar dúvida para que a trinitroglicerina é utilizada. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade na solução desses exercícios. Agora, também na questão 1, no item G. Como que a gente dá a fórmula estrutural da N-etilpropanamida? Bom, a gente viu que se trata de uma amida a partir do que a gente estudou na última aula, né? Então, a função orgânica é amida, pelo sufixo que está aqui. Trata-se de uma amida. Agora, a classificação especial é, como a gente está vendo aqui, no prefixo N-etil, se tem um só N, trata-se de uma amida N-monossubstituída. O que vai significar para a gente o quê? Que o prefixo é o seguinte, esse grupo etil aqui, do prefixo, está ligado no nitrogênio. Por isso que significa monossubstituída. Uma das ligações do nitrogênio, que seria com o hidrogênio, é substituída por uma cadeia carbônica etil. Beleza? Então, a função orgânica é amida, trata-se de uma amida N-monossubstituída. Bom, como é que vai ficar a fórmula estrutural? A fórmula estrutural a gente vai tirar a partir do nome, de tal maneira que no nome a gente observa que a cadeia principal é propanamida, né? Então, se o prefixo é próprio, nós temos 3 carbonos na cadeia principal. Se o infixo é an, indica que na cadeia principal a gente só tem ligações simples. E se o sufixo é amida, indica que nós temos esse grupo funcional ligado nessa cadeia carbônica, o grupo funcional amida, né, que é um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com a cadeia e outra ligação com a amônia. Né? Um detalhe que, como eu acabei de falar, se é uma amida monossubstituída, um desses hidrogênios vai ser substituído pela cadeia etil. Okay? A ramificação etil, como a gente já viu, é essa aqui, né? É uma ramificação que tem 2 átomos de carbono, né? No grupo. Beleza? Bom, a gente sabe que é a cadeia principal, sabe que é a ramificação, o que a gente faz? Vamos juntar tudo. Bom, prefixo top é 3 carbonos, então você pega e coloca 3 carbonos. Você já coloca as ligações simples sabendo que o infixo é an. Então você junta os 3 carbonos com ligações simples, a propanamida, né? Bom, se o sufixo é amida, então um desses carbonos aqui você vai pegar e colocar o grupo amida. Ó, pegou esse último carbono aqui e fechou o grupo amida com a ligação dupla com oxigênio e outra ligação com a amônia, como a gente está vendo aqui. Beleza? O que falta para terminar? Como eu falei, se é uma amida monossubstituída, você tem que pendurar o grupo etil do N-etil nesse nitrogênio. E é isso que a gente vai fazer. Ó. Pendura o grupo etil aqui no nitrogênio. Beleza? E para terminar, o que falta? Preencher todos os hidrogênios que faltam nas ligações dos carbonos. Ó, esse primeiro carbono aqui só está fazendo uma ligação, faltam 3. Então você vai colocar 3 hidrogênios aqui. Esse aqui está fazendo 2 ligações. Ó. Então faltam 2 hidrogênios. Você vai colocar 2 hidrogênios aqui. E é isso que falta para fechar. Ó. Colocou 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, pronto. Eu só coloquei aqui o grupo etil aqui do lado, ao invés de estar aqui embaixo. E aqui a gente tem a N-etilpropanamida. Essa fórmula estrutural aqui representa a molécula dessa substância, a N-etilpropanamida. Como vocês viram, simples, é sistemático. Você identifica a função a partir do sufixo
amida. Você sabe que é uma amida N-monossubstituída, porque tem uma cadeia carbônica ligada no nitrogênio, representada por essa nomenclatura N-etil. Você destrincha a cadeia principal, do prefixo pró, que são 3 carbonos, pelo infixo an, só tem ligações simples, pelo sufixo amida, ele tem esse grupo funcional amida. E se tem uma ramificação etil, você vai ter essa ramificação aqui com 2 carbonos pendurados no nitrogênio, é N-etil. Feito isso, o que você vai fazer? Distribui os 3 carbonos, liga os 3 carbonos por ligações simples. No último carbono aqui, um carbono terminal, melhor dizendo, né? Com esse aqui, você coloca o grupo amida, que foi o que a gente fez. Finalmente, você coloca o grupo etil pendurado nesse nitrogênio da amônia. Pendurou o grupo etil, coloca os hidrogênios que faltam. Você vai ter aí a N-etilpropanamida. Muito sistemático como a gente resolve esse exercício. Beleza, pessoal? Então, dando continuidade, né? Agora a gente vai se debruçar sobre a questão 2, beleza? Essa lista de exercícios, que a gente vai ver agora aqui. A questão 2 pede para indicar a função orgânica e dar o nome dos seguintes compostos. Beleza? Então, vamos lá resolver essa questão. Primeiro no item A. No item A, vou voltar aqui para todo mundo ver de quem a gente está falando. No item A, a gente está falando desse cara aqui. A gente está falando no item A dessa substância que tem essa fórmula estrutural, né? Uma cadeia carbônica com um grupo funcional específico, esse grupo aqui. Beleza? Vamos olhar. Bom, quando a gente olha, essa é a fórmula estrutural que a gente acabou de representar. Tem a cadeia carbônica tem alguma ramificação, e tem um grupo funcional pendurado na cadeia carbônica. Esse grupo funcional é tal que é um nitrogênio fazendo uma ligação com o oxigênio, e o oxigênio está com uma carga parcial negativa, o nitrogênio está com uma carga parcial positiva, e ele faz a ligação dupla com o oxigênio. Como que a gente consegue identificar qual que é a função orgânica que está representada na fórmula estrutural dessa molécula? Bom, gente, como eu acabei de falar para o grupo nitro, o que acontece? O nitrogênio faz uma ligação dativa com o oxigênio. Com isso, ele vai ficar com uma carga parcial positiva e o oxigênio com a carga parcial negativa. Entenderam? Então, isso aqui nada mais é que a representação também de uma ligação dativa. Ou seja, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Os dois representam um grupo nitro de formas diferentes. Essa aqui é uma representação que evidencia a carga parcial de cada átomo de elemento. Nitrogênio com a carga parcial positiva, oxigênio com a carga parcial negativa. Essa aqui é a representação com a seta, que aponta que um par de elétrons livres está sendo, entre aspas, emprestado para o oxigênio. Beleza? Então, no fim das contas, isso aqui nada mais é que um grupo nitro. Portanto, a função orgânica que a gente tem representada nessa fórmula estrutural aqui é um nitrocomposto. Beleza? Então, entendido que é um nitrocomposto, vamos dar o nome dessa substância, né? Como que a gente faz isso? Bom, uma vez que a gente já identificou o grupo funcional, o nosso procedimento sistemático para dar o nome, né, da substância vai ser adotado. A primeira coisa, você identifica a cadeia carbônica principal e numera. Bom, a cadeia carbônica principal está aqui, ó. Essa cadeia aqui da horizontal, em que está pendurado o grupo nitro, beleza? Então, essa cadeia carbônica principal. Como é que a gente numera? Se o grupo nitro está aqui, a gente começa a numerar desse carbono. Por quê? Porque a gente sempre numera do carbono mais próximo do grupo funcional. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, e isso aqui é uma ramificação da cadeia principal. Beleza? Então, como que a gente termina de dar o nome desse nitrocomposto? Bom, prefixo, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo é but, né?
só tem ligações simples entre eles. O infixo é an e a gente termina o nome com o, né? Vai ficar butano, certo? Como a gente tem o grupo funcional nitro pendurado nessa cadeia principal, a gente acrescenta o prefixo nitro para indicar esse nome. Portanto, a gente vai ter o nitrobutano. E como a gente tem uma ramificação do carbono 3, a gente coloca o prefixo 3-metil. Finalmente, a gente vai ter aí o 3-metil nitrobutano. Beleza, pessoal? Muito simples, né? Identifica a cadeia carbônica principal, numera a cadeia principal, e aí você tem na cadeia carbônica principal 4 carbonos. Então, sabe que o prefixo é but. Só tem ligações simples, então sabe que o infixo é an, e termina com o. Como você tem um grupo nitro pendurado aqui na cadeia principal, você coloca o nitro antes do nome da cadeia principal. Portanto, a gente vai ter o nitrobutano. E, finalmente, como a gente tem uma ramificação metil no carbono 3, você coloca o prefixo 3-metil. Logo, o nome dessa substância aqui é 3-metil nitrobutano. Beleza, pessoal? Entendido, né? Nada mais do que a regra que a gente já vem aplicando, a regra sistemática para a nomenclatura das substâncias desde sempre, né? Um outro exemplo, que eu vou abrir aqui antes, que é a questão 2, item B, certo? Na questão 2, item B, a gente tem que dar o nome dessa substância aqui, ó. Tem essa fórmula estrutural, tudo bem? Então vamos dar uma olhada para ver qual vai ser o nome da função orgânica. Bom, gente, abrindo o item B, essa aqui é a fórmula estrutural que eu acabei de apresentar. Vocês estão vendo aqui que tem uma cadeia carbônica, e no carbono terminal da cadeia carbônica a gente tem, ó, o carbono fazendo a ligação tripla com o nitrogênio. Isso aqui nada mais é do que o grupo nitrila, não é? O grupo nitrila do o grupo cianeto, né, que caracteriza a função orgânica nitrila. Beleza? Então a gente está falando aí de uma nitrila porque tem esse carbono ligado na cadeia que faz a ligação tripla com o nitrogênio. Esse grupo funcional a gente chama de cianeto e a função orgânica a gente chama de nitrila. Ok? Bom, como é que vai ficar o nome? Novamente, vamos adotar o procedimento sistemático, ok? Como que a gente faz? A gente faz o seguinte. Primeiro, a gente vai identificar a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal é essa aqui, é a única que tem, não é? E essa cadeia tem 1, 2, 3 carbonos. A gente começa a numeração dele a partir desse carbono, esse carbono do cianeto, né? Então, tem 3 carbonos, o prefixo é próprio. Os carbonos entre si estão ligados por ligações duplas, então o infixo é an. A gente termina com o sufixo o. Como se trata de uma nitrila, de uma função orgânica nitrila, a gente dá a terminação nitrila no nome do composto. Portanto, prop mais an mais o mais nitrila, propanonitrila. Esse que é o nome dessa função orgânica. Como que a gente sabe que é uma nitrila? Porque tem esse carbono pendurado na cadeia que faz a ligação tripla com o nitrogênio. Ou seja, a gente tem esse grupo cianeto pendurado na cadeia. Beleza, pessoal? Como vocês estão vendo, é relativamente simples também como a gente resolve esse item B, a questão 2. Vamos agora para o item C. Tudo bem? Vou abrir aqui. Não, na verdade não é o item C, tá? Confundi. Vou ver aqui qual questão que a gente vai resolver agora. Vamos ao item E. Tá? O item E, a gente tem essa fórmula estrutural aqui. Como vai ficar o nome dessa substância, pessoal? Qual é a função orgânica que está representada aí, né? Bom, primeira coisa, a fórmula estrutural que a gente acabou de apresentar é essa aqui, né? E a gente vai, a partir daí, identificar qual é a função orgânica e dar o nome, certo?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que tem um nitrogênio aqui. E esse nitrogênio está fazendo ligações com duas cadeias e com hidrogênio. Então a gente já pode cravar que esse nitrogênio, na verdade, era uma amônia e que está fazendo ligação com cadeias carbônicas ao invés de estar fazendo a ligação com os hidrogênios da amônia. Portanto, o que a gente tem aí nada mais é do que o grupo amina. Okay? Então, a função orgânica está representada aí é uma amina. E quais cadeias carbônicas estão ligadas no nitrogênio dessa amina? A gente tem aqui, ó, à esquerda, uma cadeia que tem um carbono só, que é o grupo metil, e aqui na direita, só quem prestou atenção lá nas primeiras aulas que a gente começou sobre função orgânica vai saber que esse grupo aqui, ó, tem 1, 2, 3 carbonos ligados de tal maneira com a outra cadeia pelo segundo carbono, é o grupo isopropil. Propil por quê? Porque tem 3 carbonos. E por que é iso? Porque ele está pendurado, esse grupo, pelo carbono do meio. Então, essa ramificação aqui, que tem 3 carbonos e que está ligada pelo carbono do meio, a gente chama de isopropil. Certo? Então, a gente identificou que é uma amina, identificou que no nitrogênio está pendurado um grupo metil e um grupo isopropil. Certo? Então, finalmente, a gente vai juntar os nomes para compor a amina. Como é que a gente faz? A gente dá o nome das ramificações e coloca o sufixo amina. Não é? Foi isso que a gente viu na penúltima aula. Então, quais são as ramificações? Metil e isopropil. Quem que a gente dá o nome primeiro? A gente dá o nome primeiro por ordem alfabética, é verdade? Então, aí você pensa, pô, isopropil vem antes, né? Do metil, pela ordem alfabética. Ah, não, tá, pessoal? Esse iso aqui, que vem para diferenciar, ele não conta, só conta o propil de fato, ok? O iso é uma parte do nome que a gente usa para diferenciar essa ramificação da ramificação propil, simplesmente. Né? Então, a gente vai colocar o grupo metil primeiro porque M vem antes de P, né, na ordem alfabética. Logo, a gente está falando aí do metil isopropilamina. Beleza? Metil, isopropil e o sufixo amina. Acabou. Como que a gente dá o nome de uma amina? A gente dá o nome das cadeias que estão ligadas, das ramificações que estão penduradas no nitrogênio e coloca o sufixo amina. Quem está pendurado no nitrogênio? O grupo metil e o grupo isopropil. Então, terminando com o sufixo amina, a gente vai ter a metil isopropil amina. Beleza, pessoal? Então, como vocês estão vendo, também é relativamente simples como a gente dá o nome dessa amina. Tá bem? Então, vamos dar continuidade agora com a questão 2, item G. Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar qual é. Ó, na verdade, é até muito parecida com essa última questão. A gente vai resolver rapidinho. Bom, vamos lá. O que a gente tem aí? Ó? A gente tem essa fórmula estrutural, né? Nitrogênio está fazendo uma ligação 2, 3, com 3 cadeias carbônicas, né? Uma ligação simples com cada uma das 3 cadeias carbônicas. Logo, a gente está falando aí de uma amina. Por que uma amina? Porque é um composto nitrogenado formado a partir do nitrogênio da amônia, que ao invés de fazer ligação com os hidrogênios da amônia, está fazendo ligação com cadeias carbônicas, né? Por isso que a gente aprendeu que é amina. Bom, então, já que a gente já sabe que é uma amina, vamos identificar quais são essas cadeias que estão ligadas ao nitrogênio, que estão penduradas nele. Bom, a gente tem aqui do lado esquerdo uma cadeia que tem um carbono, é um grupo metil. Aqui do lado direito, uma cadeia que tem um carbono, é um grupo metil também. Aqui embaixo, uma cadeia que tem um carbono, é um grupo metil também. A gente tem 3 grupos metil pendurados no nitrogênio da amina, certo? Então, como eu acabei de falar no último exemplo, como que a gente dá o nome de uma amina? Vai dar o nome de uma amina da seguinte forma. Você coloca
o nome das ramificações primeiro e coloca o sufixo amina. Então, se você tem 3 ramificações metil, você vai colocar trimetil e o sufixo amina. Tri de 3, metil, amina. Acabou. Só isso. Como vocês estão vendo, é relativamente simples dar o nome dessas substâncias. Dando continuidade, também na questão 2, vamos resolver agora o item I. Vou abrir aqui o item I, para fechar a questão 2, tá? No item I, a gente tem, ó, essa substância aqui, ó, essa fórmula estrutural. Beleza? Tem essa substância, que tem essa fórmula estrutural, como é que vai ficar? Ó, aqui, desenhei a mesma substância com essa fórmula estrutural. Como que a gente vai dar o nome? Primeira coisa, a gente precisa identificar qual é a função orgânica. E a função orgânica a gente vai identificar, pessoal, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse grupo funcional nesse carbono terminal é o grupo amida, ok? Por que o grupo amida? Porque o carbono que está presente na cadeia faz a ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com amônio. Simples. Isso daí é uma amida. E, sabendo que é uma amida, como que a gente vai dar o nome? Acompanha a regra sistemática, pessoal. Qual que é a regra sistemática? Identificar a cadeia carbônica principal, identificar ramificações, né? Numerar a cadeia principal e aí dar o nome, né? Então, a cadeia principal está aqui, ó. É essa aqui da horizontal, ó, em que a gente tem uma ramificação aqui pendurada nela. Então, essa cadeia aqui é a cadeia principal. E como que a gente numera? A gente sempre numera do carbono mais próximo do grupo funcional. Se o grupo funcional é essa amida aqui, então esse vai ser o carbono que a gente vai começar a numeração. Então a gente começa numerando daqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ok? Então a gente tem o grupo metil, que é a ramificação, pendurada no carbono 3. Ok? Então, sabendo disso, já que a gente identificou a cadeia principal, as ramificações e numerou a cadeia principal, a gente vai dar o nome, né? A gente começa dando o nome da cadeia principal. Então, se tem 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo é but. Se eles estão ligados por ligações simples, o infixo é an. E se a gente tem o grupo funcional amida, o sufixo é amida. Então, but mais an mais amida vai ficar butanamida, né? A gente tem uma ramificação, com o grupo metil pendurado no carbono 3, a gente vai colocar isso como um prefixo. Então, juntando tudo, vai ficar 3-metil butanamida. Beleza? 3-metil butanamida. Esse que é o nome dessa substância representada por essa fórmula estrutural. Beleza, pessoal? Acompanhando a regra sistemática, que é identificar a cadeia principal, numerar a cadeia principal e a ramificação, a gente junta tudo e consegue dar o nome dessa substância, dessa amida aí. Nesse caso é a 3-metil-butanamida. Beleza? Então, entendida a questão 2, item I, vamos para a questão 2, item M. Tinha esquecido do item M que a gente tem que resolver também. Ó. Vou abrir aqui, ó. M. Aqui a gente tem uma substância diferente, ó. A gente tem essa fórmula estrutural aqui. E é importante a gente falar. Provavelmente surgiram dúvidas sobre essa fórmula estrutural que aparentemente a gente não viu, né? E realmente a gente não viu. O que é que acontece? Eu montei essa lista de exercícios num um programa chamado ChemSketch. Aí nesse programa ele coloca os hidrogênios automaticamente. Então, isso aqui com certeza é um erro do programa, tá? É um erro em que ele coloca esse hidrogênio automaticamente, mas não era para estar esse hidrogênio aqui. Tudo bem? Então, essa fórmula estrutural, primeiro de tudo, está errada, pessoal. Não era essa que eu queria colocar. O que eu queria colocar era essa aqui, tá? Então a gente tem, na verdade, aí, ó, essa fórmula estrutural, em que, pendurado na cadeia carbônica, a gente tem esse grupo aqui, que é o nitrogênio, que faz a ligação dupla com o carbono, e uma ligação dativa com o carbono.
aí a mesma explicação que eu acabei de dar para o grupo nitro. Qual que é? Nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Ele precisa de 3 para ficar estável. Se ele está fazendo uma ligação simples de outra dupla, ele já está estável. Só que ele tem um par de elétrons livres. Por quê? Se ele tem 8 na camada de valência e ele está fazendo 3 pares de elétrons em ligações, o que vai acontecer? Ele vai ter 6 elétrons em ligações e outros 2 pares vão estar sozinhos. Os outros 2 elétrons vão estar sozinhos. Esse par sozinho vai ser, entre aspas, emprestado para o carbono. E aí o carbono vai ter quantos elétrons na camada de valência? Ele originalmente tem 4, a gente já viu isso. Se ele está fazendo a ligação dupla, ele tem mais 2, né? Fica com 6. E com esses outros 2 elétrons emprestados do nitrogênio que tinha eles livre, ele vai ficar com 4 mais 2 mais 2, 8. Ele vai ficar relativamente estável, o carbono. O carbono, aqui, nessa situação, vai ficar com uma carga parcial negativa e o nitrogênio com uma carga parcial positiva. Assim como a gente viu no grupo nitro. E como que a gente chama esse grupo funcional aqui, em que o nitrogênio está pendurado na cadeia, fazendo a ligação dupla com carbono e a ligação dativa com carbono? A gente chama de grupo isocianeto. Trata-se, portanto, de uma isonitrila. Isonitrila que é um autômero da nitrila, ok? Tudo bem? Então, essa aqui é a função orgânica que a gente está falando no item M da questão 2. A função isonitrila. Bem? E a fórmula estrutural está errado no enunciado. A fórmula estrutural real é essa aqui, tá? Então, já que a gente sabe que se trata de uma isonitrila, esse grupo funcional é isocianeto, qual que vai ser o nome dessa substância? A gente já viu que uma das formas de a gente dar o nome às nitrilas é chamar de primeiro nome isocianeto, de segundo nome, o nome da cadeia carbônica que está ligada no grupo isocianeto. Então, qual cadeia que está ligada no grupo isocianeto? Essa cadeia aqui, ó. Essa cadeia aqui que tem 2 carbonos, eles estão ligados aqui com o nitrogênio do isocianeto. Então, se essa cadeia tem 2 carbonos, ela vai ter um prefixo et. E a gente viu que a gente dá o nome das isonitrilas como isocianeto de prefixo ila. Então, se tem 2 carbonos pendurados nessa cadeia, o nome dessa substância vai ser isocianeto de etila. Acabou. Beleza? Por que isocianeto de etila? Isocianeto porque a gente tem um grupo funcional isocianeto nessa isonitrila. E etila porque a cadeia carbônica pendurada no grupo isocianeto tem 2 carbonos, por isso esse prefixo et. Beleza? Então, o isocianeto de etila é o nome dessa substância representada por essa fórmula estrutural que está certa. E essa aqui está errada, que é a do enunciado. Beleza? Entendido isso, finalmente, pessoal, vamos para a questão 4. Ok? Antes a gente vai ver o enunciado para poder responder. Qual que é o enunciado da questão 4, pessoal? O que está dizendo aqui? Ó? Indique qual a única função que não aparece na fórmula estrutural do antibiótico tetraciclina. E está aqui a fórmula estrutural desse antibiótico, da tetraciclina. Vocês estão vendo que tem várias funções orgânicas penduradas nessa cadeia aqui. Então, é uma cadeia mista, né? Tem uma parte aromática, tem outra parte que é só um ciclo, e assim por diante, né? Qual que é, afinal, a função que não aparece aí? Bom, para dizer qual não aparece, é mais fácil de dizer quais aparecem, né? Então, a gente vai pegar, vou pegar aqui, e montar a fórmula estrutural. Ó, a fórmula estrutural que a gente viu lá nesse enunciado é essa aqui. A gente tem esses ciclos, tem um núcleo aromático e outros ciclos ligados condensados a ele, beleza? E tem várias funções orgânicas penduradas nesses ciclos. Vamos ver qual é cada uma delas. Bom, aqui ó, a gente tem
um grupo hidroxila pendurado no aromático. Qual função orgânica é essa? A gente viu no último tópico do nosso estudo da disciplina que isso é uma função fenol, uma hidroxila pendurada num anel aromático. Aqui a gente está vendo um carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio. Então isso aqui é o grupo carbonila, né, que a gente viu, que representa a função orgânica cetona. A gente está vendo aqui a mesma coisa, né? Um carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio, então isso aqui é a função orgânica cetona. Aqui em cima a gente está vendo, ó, um carbono saturado, né? Ou seja, ele só faz ligações simples com os caras ao redor dele. E esse carbono está fazendo a ligação com a hidroxila. E a gente já viu que hidroxila pendurada num carbono saturado é álcool. A gente está falando aqui de um álcool, né? Função orgânica álcool. Aqui, por outro lado, a gente está vendo nesse carbono que está nesse ciclo, que ele está fazendo a ligação dupla com outro carbono, ligação simples com outro, e a hidroxila está pendurada nele. Bom, se a hidroxila está pendurada num carbono insaturado, a gente diz que é uma função álcool? Não, é uma função enol, tudo bem? Então, essa hidroxila pendurada no carbono insaturado é da função enol. Finalmente, aqui a gente também tem a mesma coisa, ó. Uma hidroxila pendurada no carbono insaturado, isso é uma função enol. E aqui, ó, a gente está vendo esse grupo CONH2. Bom, é preciso você expandir para você saber o que é esse CONH2. O que é o CONH2 pendurado aqui nesse carbono insaturado? É carbono, fazer a ligação dupla com oxigênio, ó, CO, e fazendo a ligação simples com NH2, amônia. Então, carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com amônia. Isso é o CONH2. A gente acabou de ver que é o grupo funcional amida. Então, tem amida aqui também nesse antibiótico. Finalmente, aqui em cima a gente está vendo, ó, o carbono fazendo a ligação com o nitrogênio, que por sua vez faz ligação, ó, abriu parênteses, tem 2 aqui do lado, você já sabe que esse nitrogênio está fazendo ligação com 2 desse cara aqui, ou seja, está ligado com 2 grupos CH3, 2 grupos metil. Então, a gente vai outra vez expandir aqui, e a gente tem aqui, ó, nesse grupo que eu acabei de, que eu circulei em verde, nitrogênio fazendo a ligação com o CH3, ligação com outro CH3, ou seja, ligação com 2 CH3. Então, se o nitrogênio está fazendo ligação com cadeias carbônicas, ao invés de estar fazendo ligação com o hidrogênio da amônia, a gente tem uma amina. Então, nessa fórmula estrutural dessa substância, a gente tem função álcool, fenol, cetona, enol, amida e amina. Essas são as que a gente tem. Vamos ver qual que não aparece e indicar qual a resposta certa dessa questão. Então, item A, álcool, tem. Alternativa B, amida, já viu que tem. Alternativa C, cetona, a gente já viu que tem. Alternativa E, fenol, a gente viu que tem. Então, a resposta certa é a alternativa D, aldeído. Não tem a função orgânica aldeído na fórmula estrutural dessa substância, como a gente está vendo. Só essa que a gente encontrou. No meio delas não tem aldeído. Portanto, essa é a alternativa certa que corresponde à resposta, né, sobre a fórmula estrutural do antibiótico tetraciclina. Beleza, pessoal? Então, gente, é isso. Esses são alguns dos exercícios selecionados que eu resolvi responder. Apareceram dúvidas, o pessoal que não conseguiu responder corretamente. E eu vou passar ainda hoje o gabarito, né, dessa lista de exercícios. Beleza? Então, muito obrigado. Tenham todos um ótimo estudo. E a gente vai dar continuidade na semana que vem com outras funções orgânicas diferentes. Funções orgânicas sulfuradas, né, e haletos. Sulfuradas significa que são funções orgânicas que têm enxofre na composição,
e palitos. Aí finalmente a gente termina a parte de funções orgânicas que a gente tem para estudar. A gente vai depois voltar a concentrar nossos esforços na parte de química analítica. Beleza, pessoal? Então tenham todos um ótimo estudo, um ótimo fim de semana, feriadão. Todo mundo se cuida e fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado.